Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu sou Ana Carolina Braga. Estou aqui recebendo hoje a doutora Jéssica Nunes, brasileira, advogada aqui em Portugal. Olha, eu já recebi aqui a história dela. Ela já morou 6 anos na Suíça, já fez intercâmbio nos Estados Unidos, se formou, se especializou no direito aí migratório e agora vive em Portugal, trabalha aqui como advogada em Portugal. Então, muito obrigada pela sua vinda aqui, doutora Jéssica. E primeiro de tudo, eu quero muito saber por que escolheu viver aqui em Portugal. Conta um pouquinho sobre você. Olá, Ana, muito prazer, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Eu sempre falo, né, igual eu mandei a história, porque eu gosto de conectar a minha história com o que eu faço hoje em dia. A minha história também acabou me trazendo para esse lugar. Eu falo que eu sou advogada por amor, mas a minha vida acabou me tornando advogada de imigração. Então, primeiramente, meu nome é Jéssica Nunes, eu tenho 29 anos, sou brasileira, de São Paulo, nasci em São Paulo, moro aqui em Lisboa atualmente, já fazem quase 4 anos, e resolvi vir para Portugal porque o destino me trouxe para cá, né? A minha mãe mudou para a Suíça muito pequena, quando eu era muito pequena, então eu fiquei no Brasil ainda um tempo, depois acabei indo com ela para a Suíça, então teve aí esse deslocamento da minha mãe, primeiramente para a Suíça, então a história de imigração começa na minha família pela minha mãe, que hoje é uma escritora de um livro de imigração também, então tá tudo conectado aqui. E com isso, com essa minha trajetória tão pequena, né? Indo para a Suíça, eu não falava inglês, eu não falava alemão, não falava nada. Fui parar na Suíça alemã, e chegando lá me identifiquei com tudo isso. Percebi que na Suíça era um lugar onde eu podia crescer, né? Eu venho de uma escola pública, então eu tinha um estudo que, ao ver da minha mãe, não era algo que eu conseguia crescer tão bem. Então a minha mãe esperava para mim um estudo melhor, um estudo maior, esperava para mim várias oportunidades que na escola que eu estudava naquele momento eu não tinha. Então ela queria que eu falasse inglês, ela sonhava que eu falasse inglês, que eu falasse alemão, que eu aprendesse sobre culinária, enfim, que eu tivesse um esporte adequado dentro da escola, e infelizmente a gente sabe que, né, as escolas públicas no Brasil, e especialmente onde eu morava, não tinha. Então, eu vivia em um bairro periférico, né? Então, era uma região que ali eram poucas oportunidades que nós tínhamos. A minha mãe visualizou aquele momento e percebeu que era o momento dela mudar a vida dela e mudar toda a história da nossa família, a minha história, a história da minha irmã, que também hoje é imigrante e mora aqui. Abraçou com unhas e dentes, né? Eu até brinco, e foi isso, ela pegou a mala dela, vendeu o carro que ela tinha e foi para a Suíça. A gente ficou um tempo sem ficar próximo da minha mãe, nós moramos com meu pai durante um tempo, mas ela prometeu que voltaria para buscar a gente e cumpriu, né? Voltou, buscou a gente, levou a gente para a Suíça, e cheguei lá na Suíça sem entender nada de alemão, sem saber onde eu estava, sem entender nada que estavam falando comigo. Foi um momento assim que na minha vida eu brinco que foi frustrante, né? Eu não entendi o porquê disso naquele momento, então eu era uma criança, né? Claro, assim como a minha irmã era praticamente um bebê. Então foi um momento que eu olhava para aquilo e falava, gente, eu não quero viver isso não vai me trazer nenhum benefício. Eu não conseguia naquela época enxergar o benefício que é ser um imigrante, né? E aí hoje é até engraçado, porque eu falo tanto disso e a minha mãe fala, ué, não é você que falava que não queria morar na Suíça, que a Suíça não prestava, que ninguém lá era bom, que a escola era ruim, né? Que é claro, né? Eu queria ficar num lugar cômodo, eu queria ficar perto da minha família, eu tinha meu pai também no Brasil, que sempre foi muito presente, mas até o meu próprio pai, com a separação deles, ele visualizou que a melhor oportunidade para a gente era realmente morar em outro país. Então, ele foi, de início, é claro, ficou um pouco triste com a nossa ida para outro país, porque ele não iria, mas depois ele foi super de acordo, aceitou, né, esse plano que a minha mãe tinha de levar a gente para morar fora e realizar o sonho que ela tinha de ver alguém da minha família se formar, né? Porque naquela época eu fui a primeira pessoa a formar para fazer uma faculdade dentro da minha família, né? Tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. E aí foi assim, fui para a Suíça, fiquei na Suíça durante 6 anos, aprendi alemão, aprendi o inglês, né? Realizei o sonho da minha mãe, o meu sonho também, que hoje em dia eu sei o porquê dela me exigir tanto que eu falasse outros idiomas, né? Hoje eu consigo enxergar o porquê disso. Só que chegou um momento que, para mim, era muito difícil permanecer num nível escolar que me permitisse ser advogado. Então, muito pequena, eu já sabia que a minha ideia era ser advogada. Eu falava, desde pequena, eu vou ser advogada, eu vou ser advogada, eu vou ser advogada. E aí, na escola, diferente de Portugal, aqui tem um sistema um pouco parecido, mas na Suíça é um sistema que a sua nota identifica qual é a profissão que você pode escolher. E é claro,
eu era uma imigrante, eu não falava o alemão como um Um nativo, né? nativo. Então era uma, eu até falo que hoje em dia era uma corrida injusta, né? Eu saía muito atrás, então eu tinha que aprender história, geografia num idioma que eu não falava, matemática, eu tinha que responder num idioma que eu não falava. Então era tudo muito difícil para mim, e aí eu, apesar de lutar bastante, sempre estive muito alto nas notas que eu tinha, mas houve um momento que eu precisava decidir. Ou eu permanecia na Suíça e escolhia outra profissão, ou eu voltava para o Brasil e ia para o direito, né? Então, nesse momento muito pequena ainda, eu resolvi que eu queria fazer direito, que eu ia para o Brasil, que eu ia voltar, que eu ia me formar e que eu ia voltar para advogar na Europa. Naquela época, todo mundo ria da minha cara, porque, enfim, você estava desistindo de morar na Suíça para voltar para o Brasil para fazer uma faculdade para advogar na Europa. Era uma coisa que há 6, 7 anos atrás as pessoas iriam rir da sua cara. Então, todo mundo riu. Minha família foi super do contra. Todo mundo foi do contra porque todo mundo achou que, na verdade, a minha ida para o Brasil era para viver, né? Porque a gente sabe que é mais fácil, né? A gente está próximo de tudo. Então, voltei para o Brasil, fiz o prometido, entrei na faculdade de Direito, né? Tive que voltar um pouco antes para conseguir me familiarizar com o Enem, com tudo isso que eu precisava. Fui para o Brasil, passei na prova, entrei na faculdade de Direito, me formei em Direito, e no último ano de Direito eu olhei para aquilo e falei, gente, eu não sei se eu quero morar aqui. E eu acho que eu só vou poder, se eu fizer Direito aqui, eu só vou poder morar aqui. Então, isso foi a parte que eu olhei para o Direito e falei, nossa, eu acho que eu fiz besteira. Talvez eu tenha me confundido, não era isso que eu queria. Então, eu peguei um dinheiro, estava trabalhando na época, pedi demissão e fui ficar nos Estados Unidos durante 6 meses. Fiquei um tempo nos Estados Unidos, até para pegar um diploma de inglês, que era uma coisa que eu queria, porque eu não tinha isso na Suíça, eu queria um diploma mesmo, falando que eu falava inglês e tudo mais. E nos Estados Unidos eu percebi que tinha alguns advogados ali que não eram exatamente americanos. Então eu falei, ué, tem alguma coisa acontecendo, existe uma possibilidade, mas eu não conseguia enxergar como que eu conseguia fazer isso. E naquela época você tinha que fazer uma prova, né, para se tornar advogado nos Estados Unidos. Então, além de você ser advogada no Brasil, você tinha que fazer uma prova para lá. E aí eu percebi que isso já era um pouco demais para mim, que não iria, né? Então, eu pensei em desistir. Falei, acho que eu vou desistir. Não quero, não vou fazer mais direito. Vou voltar agora, né? Chorando para trás, falar, mãe, quero morar na Suíça de novo. Porque a minha vontade de morar fora era muito grande. Então, eu percebi que o direito estava me fechando ali, né? Eu tinha que ser advogada ali. Eu aprendi sobre o direito brasileiro. Então, o Brasil era onde eu podia atuar na profissão que eu escolhi. E aí, por algum motivo, Portugal começou a surgir na minha cabeça. O fato de falar o português também foi algo que me cresceu bastante nos meus olhos, né? Porque eu morei em um país que eu tinha que falar em outro idioma, que era muito difícil. Então, isso para mim já era um trauma muito grande que eu tinha. Então, eu falei, eu queria ir para um país que pelo menos eu pudesse falar a língua da minha mãe, né? Então, Portugal começou a surgir na minha cabeça, mas eu ainda não tinha a ideia que era permitido para um advogado brasileiro atuar em Portugal sem fazer prova. Eu não tinha essa informação. Não tinha tantas pessoas falando sobre isso, e acho que as pessoas que sabiam não queriam contar para os outros advogados para que eles não viessem. Era uma coisa meio escondida, né? Era um plano, né? Eu brinco que era um plano, assim. Todo mundo que estava aqui, que sabia que advogado brasileiro podia atuar, não falava para ninguém. Então, eles ficavam atuando, e eu comecei a pesquisar, estudar. A faculdade de Direito também peca muito nisso, e não avisar para os advogados brasileiros que eles têm a oportunidade de advogar em Portugal, sem precisar fazer prova, nada. Só realmente se inscrevendo na Ordem dos Advogados Portugueses. E aí, quando eu percebi isso, eu já estava em Portugal, já estava trabalhando fora da minha área, o que para mim era algo que eu lutei a vida toda. Então, era muito frustrante para mim olhar para aquilo e falar, eu não acredito que eu estava no salão de beleza, né? Nós tínhamos um salão, e eu era extremamente infeliz, assim, eu olhava para isso e falava, eu não quero estar aqui, eu não trabalhei tanto, eu não estudei tanto para estar aqui. A minha mãe é cabeleireira, o meu marido é cabeleireiro, eu amo a profissão, mas eu, Jéssica, olhava para aquilo e falava, eu não acredito, estudei tanto e voltei para onde do início, sabe? O meu olhar era esse, né? De achar que eu estava voltando para o início, porque a minha mãe não estudou, né? Não teve faculdade, lutou tanto para que eu tivesse, para que eu caísse no mesmo lugar da onde tudo começou. Então, eu tinha um problema muito sério em não aceitar que eu ia ser cabeleireira, eu não aceitava. Eu falei, não, você é advogada, de alguma maneira você é advogada, você é advogada. E aí, eu comecei a perceber, né? Eu comecei a visualizar alguns advogados atuando, fui estudando, fiz a pós-graduação em Direito das Migrações aqui em Portugal, depois entrei para um mestrado em Direito Internacional Europeu na Itália,
Então, comecei a estudar muito sobre isso e percebi que advogados brasileiros podiam atuar aqui sim, e que não era nada difícil. Então, Olha. isso, eu sei que eu acabei falando muito, mas foi isso que fez eu morar em Portugal. Foi saber que eu podia realmente, fora do meu país, na Europa, atuar sem precisar me matar novamente para prestar uma prova da ordem, que a gente sabe que é uma prova muito difícil, e também sem precisar aprender um novo ordenamento jurídico, porque o ordenamento jurídico português ele é realmente diferente do brasileiro, concordo. Mas é um vinculado ao outro, então não muda tanta coisa. É mais fácil de eu conseguir juntar os dois e pegar tudo que eu aprendi na escola e não jogar na lata do lixo. Então, eu pegava e ia juntando. Tá, aqui em Portugal é assim, no Brasil era desse jeito. Então, eu fui juntando tudo que tinha e consegui juntar e falei, tá, agora aqui eu consigo tocar, então eu consigo ser advogada. Então, me inscrevi na Ordem dos Advogados em Portugal, com a minha cédula brasileira. Consegui me inscrever tranquilamente, a cédula chegou, e aí é aquela hora que você olha e fala, tá, e agora, né? Em que área que eu vou atuar? Só que como a minha história sempre foi de imigração, eu sempre partilhei muito sobre isso no meu Instagram. E era uma área que também eu sempre estudei, sobre marketing, sobre tudo isso. E aí as pessoas começaram a me perguntar, Jéssica, como que você fez? Como que é para morar fora? Como que é tudo isso? E aí eu falei, talvez aqui possa ser algo que eu possa trabalhar também. E aí, foi o que eu disse, a vida me colocou no direito das migrações. Então, eu acabei parando lá e olhando para aquilo tudo, falei, eu acho que eu vou começar a atuar só com os imigrantes, auxiliar eles, porque eles realmente precisam de auxílio. E aí, Não, sem dúvida, hoje cheguei aqui. Toda a sua experiência aí do que você já passou desde a infância até a questão de fazer intercâmbio no inglês nos Estados Unidos. Você falou aí também que fez uma pós na Itália, é isso? Isso, eu fiz uma pós na Itália então, assim, também. Você conhece bastante, você viveu aí de diversas formas. Então, você teve essa questão dessa mudança de país. Você pode contar um pouquinho, assim, na Suíça, quando você veio com a sua mãe, você veio com visto, ou vocês vieram como turista e ficaram? Como é que foi essa mudança em cada lugar, assim? Você sempre teve a permissão, a autorização de residência? Acho que é interessante a gente contar um pouco aí de como foi isso para mostrar justamente os processos que você conhece ali por experiência própria, né? Isso é um assunto muito importante da gente falar, e é um assunto que eu gosto de falar bastante, por quê? Porque eu fui a pessoa que vim desinformada. Eu vim com zero informações e eu acreditei em pessoas que estavam me falando informações que, na verdade, eram totalmente erradas. Então, eu sempre falo no meu Instagram e muita gente fala, Jéssica, você é até chata nesse assunto. Gente, procura um advogado? Procure um advogado, não precisa ser eu. Procura um advogado, por favor, façam isso por vocês. Por quê? Porque as pessoas acabam entendendo, advogado é caro, advogado isso. Mas o advogado, ele consegue olhar para a sua vida e verificar qual que é a melhor opção para você. Então, assim, por que eu estou te falando isso? Porque eu vim sem visto. E hoje, eu sei que eu tinha opções de vir com pelo menos 5 vistos. Naquela época, eu não sabia da informação que eu sei hoje. Então, quando alguém chega para mim e fala, Jéssica, eu vou sem visto, né? Eu vou como turista e tudo mais, eu já falo, tá, mas você sabe se você não se encaixa em nenhum visto? Por quê, Ana? Porque o que acontece? Às vezes, eu conheço gente, eu tenho clientes, assim, na prática, que chegaram para mim e falaram, Jéssica, eu tô indo daqui 2, 3 meses, mas eu não vou com visto, não. E aí eu vou ali na consulta, vou identificar e percebo que a pessoa é neto de português, é filho de português, ou, enfim, é casado com português. E aí eu percebo que as pessoas não têm a informação que precisam, que é, gente, existe várias maneiras de você vir legal para Portugal. Várias mesmo. E é muito difícil uma pessoa não se encaixar em nenhum visto. Só ainda que mais para brasileiros, né? Assim, para brasileiros, de uma maneira geral, tem tantos vistos para Portugal, mas os brasileiros ainda têm mais as facilidades ali. Então, assim, a nossa raiz, a nossa cultura está tão interligada que é fácil você olhar ali e falar. Você sempre sabe de uma história assim, meu avô era português. Então, opa, vamos começar por aí, né? É isso. E aí, assim, as pessoas, elas não falam sobre isso, e é muito aquela história de, eu fiz, faz igual eu fiz. Só que, assim, a história é única. Eu falo para todo mundo, a sua história é única. Eu não sei se você tem um filho que o pai é português. Eu não sei se a sua mãe é portuguesa, se o seu avô era português, se você é bisneto, porque tem uns bisnetos que têm direito à nacionalidade portuguesa.
Então, isso eu estou te falando de nacionalidade, que é assim, tem que existir um português na família. Agora, se eu olhar para você e não perguntar nada, falar, vai como turista, lá você se... Gente, o processo de vir a turismo e permanecer, né, porque primeiramente você não pode incentivar ninguém a vir como turista e ficar aqui, porque isso é um crime. E as pessoas não falam disso. E muita gente não entra, muita. Eu trabalho, eu estou a 10 minutos do aeroporto. E diariamente, hoje foi um dia que eu quase tive que desmarcar essa nossa reunião, porque um cliente, que não é meu cliente, porque se fosse não estava lá, mas me ligou desesperado porque não conseguiu entrar em Portugal. Então as pessoas falam, Portugal não precisa de visto, eu vou e chegar lá eu faço uma manifestação de interesse. Gente, o processo de manifestação de interesse, ele é extremamente dolorido. Ele é um processo que demora 2 anos para você ter uma data para você ir no CEF. Então, eu tô te falando de 2 anos que você não vai poder sair do Brasil, não vai poder ir para o Brasil, então se você está em Portugal, você não vai poder ir para o Brasil, e eu tô te falando de 2 anos que se acontecer qualquer coisa com um familiar seu, como foi o meu caso, que eu perdi minha avó na época da minha manifestação de interesse, não pude me despedir. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é muito sério, quando eu falo para você, sem olhar para sua vida, vem e faz manifestação, que isso é muito fácil. Não é fácil. As pessoas gostam de vender ideia fácil, mas não é fácil. Exato. A gente já trouxe vários advogados para conversar aqui no canal sobre isso. Tem uma série de vídeos, inclusive, falando sobre a manifestação de interesse, que o doutor Célio Sauer fala, assim, com toda a propriedade. E aí muita gente ficou assim, nossa, mas não é tudo isso, não é assim, né? Eu tenho um amigo, tem sempre um amigo que veio, que está fácil. Uma coisa, assim, que a gente sabe é que conseguir trabalho aqui em Portugal é realmente uma questão fácil, a gente sabe disso, mas todo o processo, muitas vezes a pessoa não conta tudo que ela teve que abrir mão, que ela não conseguiu durante esses 2 anos e meio, ficar sem dirigir, não pode ir para nenhum país da Europa, né? Então a gente sabe, o Célio também é uma pessoa que eu admiro demais, é um advogado que me inspirou e que me inspirou a ser o que eu sou hoje, porque ele é um advogado que falou para mim, não, Jéssica, dá sim para fazer, faz que vai dar certo. E aqui em Portugal são poucos que fazem isso. Então, a maioria quer que você não vença para falar, eu tenho mais espaço. E o Célio é um advogado que eu admiro demais, porque ele foi a pessoa que me falou. Também. Eu gosto muito dele, fiz e faço ainda todos os cursos que ele coloca, até brinco com ele sobre isso. Mas é realmente de pessoas assim que a gente precisa. Porque tem muito imigrante aqui. A gente tem muito imigrante em Portugal, muito brasileiro, e pouco advogado. O advogado não consegue abraçar tudo, não dá para ser todo mundo ser meu cliente, não dá para todo mundo ser cliente do Célio, eu tenho um mundo de gente para tantas coisas, né, dentro de uma... é advogado, tá, mas você pode ser de tantas, né, as suas especialidades ali, ou os processos que você faz, o trabalho que você faz, pode ser tão direcionado que não tem porquê, né, fechar de ajudar. Exato. E aí, até voltando um pouco para o que a gente estava falando, é exatamente isso. Então, quando eu percebi que eu vim para cá sem o visto, né? E cheguei aqui achando que eu estava vindo da maneira correta, e aí foi então que eu comecei a estudar e ver tudo mais, fiz minha pós, e na pós mesmo foi um choque enorme para mim, porque eu vi que ali, né, no direito mesmo, na lei, percebi na lei o que eu tinha feito, e aí eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Alguém tem que falar. Alguém tem que falar que tem outras maneiras, né? Para você ter uma ideia, eu tinha uma empresa quando eu vim para cá. Então, visto de empreendedor, para mim, era só fazer. Era só fazer. Tudo, né? Já que você já veio com uma... Eu vim estudar, eu podia fazer um visto de estudos também. Então, assim, tinham vários vistos que eu podia fazer. Mas é aquela velha história. Ai, fulano fez assim, faz assim. Eu quero ir rápido, quero fácil, quero, né? Não vou gastar dinheiro com isso. Não vou gastar. E eu tenho uma frase que eu falo muito no meu Instagram, que é primeiro você planeja, depois você executa. E acho que isso faltou um pouco para mim. Então, a minha história, eu uso a minha história como exemplo para dizer que, gente, faça um planejamento. E o advogado é a melhor pessoa para fazer isso para você. Não é caro, porque você percebe depois que o que pode vir de multa, o que pode vir de coisas que você vai perder. Então, assim, oportunidades de vida mesmo, pelo fato de você não ter feito da maneira correta, é muito maior. Então, não vale tanto a pena, né? Você querer cortar as coisas. Não, e eu acho ótimo você dividir toda a sua história com a gente, porque eu vejo que tem muita gente que está aqui
está nessa situação da manifestação de interesse, às vezes precisa de um auxílio, de um serviço de um advogado, e muitas vezes fica achando que o advogado vai olhar com aquele olhar preconceituoso, olha, você fez uma coisa errada, você, né, entrou de uma maneira que era irregular, você tinha que vir com visto. E é muito interessante você compartilhar que, olha, você veio, não, você entende hoje que não era a maneira correta de vir, você conseguiu se regularizar, você é uma advogada hoje aqui também em Portugal. Então, assim, existem, né, todas essas coisas que eu acho que é muito importante dividir e compartilhar com quem está assistindo a gente. Com certeza. E assim, o que eu vejo bastante foi o que eu te falei, são pessoas que não precisam. Porque uma coisa é uma pessoa chegar para mim e falar, Jéssica, eu tô indo para Portugal porque eu quero, enfim, ir para Cascais, quero comer pastel de nata, né? Quero comer bacalhau. E aí ela chega aqui, ela fala, gente, eu me apaixonei. Esse lugar é perfeito, eu não vou embora nunca mais. Será que eu não posso arrumar um trabalho? E aí ela vai e arruma. Essa pessoa, sim, é ela que a lei fala que pode fazer a manifestação de interesse. Exatamente. Entende? Não aquela pessoa que já veio com a malinha, já com a intenção de mentir no aeroporto para a gente de imigração, né, falando que vai vir a turismo, mas na verdade já está vindo com a intenção de morar, e aí acabou essa sendo uma via muito normal, né, normalizada. E a gente tem visto hoje os vistos todos saindo super rápido, aí, os novos vistos, a gente fala bastante aqui no canal, e justamente para tentar minimizar essa questão da imigração, né, ilegal, irregular, e até mesmo ter um controle mesmo, né, de quem está aqui trabalhando e tendo todos os direitos que tem que ter, né, está trabalhando aqui, está construindo. Também tem isso, né, também tem isso. E eu percebo que, na verdade, as pessoas, até um pouco algumas empresas, elas acabam pressionando também. Então, eu vejo pessoas que têm promessas de trabalho aqui em Portugal e vêm para cá como um turista. Gente, não faz sentido. Tem um visto prontinho para você. O visto foi feito para isso mesmo, para que você faça esse visto. E assim, aí tem aquela coisa que as pessoas falam, é caro. Fazer um visto é caro. Gente, não é caro quando você coloca na ponta do lápis que Portugal só quer entender se você tem como se manter aqui. Porque, na verdade, normalmente, quem vem assim para Portugal já tem um planejamento financeiro para morar em Portugal. E Portugal só quer saber se esse planejamento que você fez é realmente o que Portugal precisa, tá? E é muito triste. Eu vou muito ao aeroporto e eu fico triste. É um dia que eu fico, assim, tem muitas pessoas que eu percebo lá que teve algum erro, alguma coisa assim, consigo mudar um pouco essa decisão, né? Pedir uma reapreciação desse pedido, dessa recusa, né? Mas eu percebo também que tem muita gente que veio despreparada, que fala pro agente da imigração que tá vindo para trabalho, que não sabe, entendeu? Então, assim, a minha ideia no Instagram foi exatamente essa, era contar a minha história, porque eu queria contar tudo isso, queria contar que eu vim para Portugal sozinha, né? Minha mãe, ela morou na Suíça e mora na Suíça até hoje. Então, eu vim para Suíça, para Portugal sozinha. Minha irmã foi comigo, eu fui para o Brasil, morei no Brasil, minha irmã foi para o Brasil também, então eu vim para Portugal e minha irmã veio para Portugal também. Mas eu vim sozinha. E para mim foi, enfim, eu sou jovem, né? Tô quase. Eu ainda não passei dos 30, então posso dizer que eu sou jovem. Então foi assustador, assim, eu chegar em Portugal e perceber que eu ia ficar 2 anos aqui sem ver minha família. 2 anos aqui sem ir para o Brasil, 2 anos aqui sem dirigir. Eu sempre amei dirigir, dirijo desde pequena. Então, assim, eu não sabia de nada disso. E quando você coloca tudo isso na ponta do lápis, você fala, Exato. Eu vejo advogada que falou. Muita gente falando assim, tá? Que está aí aguardando ansiosamente aí o visto novo para procura de trabalho, mas que fala assim, nossa, vou precisar aí de 2.820 euros, são os 4 meses de salário português, mas é muito para mim. E aí eu fico muito preocupada de olhar e falar, olha, se você vai vir com menos do que isso aqui para Portugal, você tem todos os sinais de alerta ali para você, porque você não consegue alugar uma casa, né, com menos do que isso, você não sabe quanto tempo você vai levar, de fato, até se organizar ali. É claro que a gente escuta de tudo, eu escuto muitas pessoas falando que na mesma semana que chegaram, conseguiram emprego. Eu também, ótimo, com certeza, ótimo. Legal. Mas como que eu vou... Exatamente, né? Prever que a sua história vai ser igual a dos outros é complicado. Exatamente, é muito estranho, ainda mais quando a pessoa vem com a família, vem com os filhos, tem que ter toda
a gente não fala aqui para desanimar, para Não. desistir, não é nada disso. É para se planejar mesmo, né? E eu acho que a sua Porque às vezes história... vale a pena, né? Vale a pena você esperar um pouquinho mais. Se o seu Exato, sonho é é vir para exatamente Portugal, isso. Uhum, eu falo para todo mundo, tá? A primeira pergunta que eu faço dentro da minha consulta jurídica é essa: quando que você quer vir para Portugal? Aí a pessoa uhum, fala para mim, daqui 30 dias. Eu falo, tá. E qual que é o seu. Você já tá com visto em mãos? Não. E como que você vai vir? Ah, eu tenho 1.000 euros, eu vou para Portugal. Eu falo, não. Aí eu vou explicando, gente. O valor da renda aqui é esse. Você aham, precisa desse valor. Você tem, enfim, né? Eu não vou falar todos os requisitos aqui, mas você precisa preencher os requisitos, não só para o visto, mas até para quem quer virar turismo, tem exigências. As pessoas acham que, eu tô indo a turismo, vou falar que eu tô indo a turismo, não preciso de nada. Não é assim. E exato. é aí que as pessoas caem, porque assim, eu vejo a pessoa investindo o dinheiro da vida, né, para vir, e aí vem sem visto, e aí chega lá no aeroporto, não passa. Aí eles mandam de Exatamente. volta, aí você perde a hospedagem, você perde a passagem, você perde, enfim, né? O Tudo que você todo, investiu ali, o todo. E aí? sai Aí muito a mais pergunta, caro, né? vale a pena? Exato. Sai muito mais caro. Exato, é isso. Então, olha, você que está aí assistindo a gente, trouxe aqui a doutora Jéssica para conversar um pouquinho com a gente, dividir, compartilhar essa sua história, que é muito bonita e que eu espero aí que sirva também de alerta e até para as pessoas olharem e falarem, tá, eu já estou aqui em Portugal, estou nesse processo de manifestação, e depois tem um caminho gigantesco aí pela frente, a doutora Enorme. Jéssica está aqui, ó. Já fez a pós-graduação, é advogada agora em Portugal, trabalha aqui, tem habilitação para trabalhar aqui no país, não Com é isso? certeza. Aham. Então, Então, igual todo mundo, né? Porque depois que você pega o título também, é legal, porque você se sente parte. Eu sempre falo que o imigrante da manifestação de interesse, ele passa a se sentir parte de Portugal, parte do país, depois que ele pega o título, porque antes você tem aquele sentimento de. Porque você não tá ilegal, aham, mas aí, você também não tá legal. exato. E aí você está naquela ali, será? Eu escuto muita gente falando, eu vou e viajo para a Espanha, viajo para a França e tudo mais, mas enquanto você está ali no processo de manifestação, não é o recomendado, né? Que você É porque sempre você corre está em risco. processo aqui, né? Você está em Exato. processo em Portugal. Fora de Portugal, você não está em processo nenhum. E não adianta falar, lá em Portugal tem a manifestação. Você acha que o francês, o outro vai querer saber? Eles Quer vão falar, saber não, disso? aqui você está Só vai ilegal, tchau. olhar que você passou dos 90 dias de turista, então, opa, peraí, você está ilegal aqui no meu território? Então, E tchau. né? E prejudica, né? Prejudica. A gente sabe que prejudica, não é o correto. E é melhor a gente ir pelo correto, porque é mais fácil também, né? Não fica com medo, não fica com receio. Eu falo isso, gente, até nessa parte de motivação ou não. Minha mãe tem 23 anos, não sei nem quanto mais, de Suíça. E 10 Uhum, anos da minha mãe foram ilegais. Então, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que é um imigrante viver ilegal. Eu sei o uhum, que é você andar com medo na rua, eu sei o que é uhum, você não poder ir para alguns lugares porque você sabe que a polícia vai estar lá. Então, assim, Portugal não tem esse olhar para o imigrante de perseguição, igual tem, né, em alguns outros países, né? Mas uhum, não é uma situação que ninguém quer passar. Então, você vai sair do seu país, da sua bolha, do seu conforto para ir se submeter a isso, sendo que você não uhum, precisa. Se você precisasse, era uma coisa, mas você não precisa. Então, uhum. é legal a gente Tem sempre os meios calcular. aí, tem os meios para já fazer tudo certinho, e principalmente agora que a gente está na expectativa aí dos novos vistos, Estou tem muito. aguardando ansiosamente. Pois é, doutora Jéssica, quero muito agradecer a sua participação aqui. Vou convidar para retornar aqui no canal. Vamos falar mais sobre alguns assuntos que eu tenho certeza que você sabe muito, pode dividir aqui com a gente. Então, agradeço muito esse vídeo. Espero que você aí em casa tenha gostado, tenha aprendido aqui. Siga a doutora Jéssica Nunes, vou deixar a rede social da doutora Jéssica aqui embaixo. É muito interessante, vale a pena. Muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada, gente. Eu agradeço e eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!